Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que vão nos assistir, nos acompanhar nesse culto desse domingo, desse dia maravilhoso. Aqui no Japão é 10h30 da manhã, um sol radiante lá fora, glória a Deus, e as bênçãos do Senhor aqui na igreja, aleluia. Você é o nosso convidado, que hoje seja um dia maravilhoso. Aqui já é dia 11, então é dia das mães. Que Deus abençoe todas as mães do mundo inteiro, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nesse culto, e um culto especial de ceia do Senhor, aleluia. Hoje estaremos comemorando a ceia do Senhor e o dia das mães, essas mulheres maravilhosas que geram gerações. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar já o Brasil com boa noite a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, compatriotas, pastores e pastoras, amigos, aleluia. Nossa família linda, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, aleluia. Cumprimento também o Japão com bom dia, Ohayou gozaimasu. Deus abençoe a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os pastores e pastoras amigos, aleluia, todos os nossos companheiros de trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, lá na África. Que Deus abençoe a todos vocês aí, pastores, missionários envolvidos no trabalho maravilhoso aí das missões com as crianças, com o povo aí, em nome de Jesus. Cumprimento de Lazimi, meu amigo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, aleluia, e o seu propósito. Nós estamos orando em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos dar início ao culto já hoje, em nome de Jesus, o culto de ceia ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. Em Salmo 116, vamos acompanhar junto com a pastora Glória, para nós meditarmos juntos, aleluia. Abre a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, lá no aplicativo, ou então você abre a Bíblia e vamos acompanhar com a pastora a leitura de Salmo 116, que é a introdução do culto, aleluia. Depois nós estaremos meditando na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Salmo 116, em nome de Jesus. Aqui diz assim: Salmo de ações de graças. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, pastora Glória, irmão Jesus. Glória a Deus. O que chama a atenção aqui, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o verso 13, ou versículo 13, aleluia, do capítulo 16 de Salmos, que diz assim a palavra do Senhor: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aleluia. O que ele quis dizer com esse tomarei o cálice da salvação? É o que nós vamos fazer hoje, irmãos, em nome de Jesus, participar da ceia do Senhor, que é algo que é muito mais importante para todos nós, para toda a igreja, para todas as nações. É você participar da ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo, para que você lembre que Ele entregou sua vida na cruz por você e por mim, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. E hoje nós vamos comemorar a ceia do Senhor em memória de Cristo, para nós lembrarmos que Ele entregou a sua vida e nós recebemos dele a graça. Aleluia. E temos também a misericórdia dele para perdoar os nossos pecados. Então, irmãos, é muito importante, para que você possa entender, para que você toque no seu coração, que você não deixe de participar da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Salmos aqui já fala a respeito da ação de graça. Salmo de ações de graça é justamente isto: tomarei o cálice da salvação. Aleluia. E hoje nós vamos participar desse cálice em memória do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. É em forma de suco de uva, mas representando o que Jesus fez por todos nós, em nome de Jesus. Ele tomou a última ceia com seus discípulos, com seus apóstolos. Ele tomou a última ceia antes de se entregar na cruz do Calvário. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra do Senhor dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mateus capítulo 26. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, desde o versículo 20 ao versículo 30. Vamos estar meditando na palavra de Deus, para nós aprendermos realmente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, quando Mateus escreve a respeito do que aconteceu com Jesus na cruz. Aleluia. E depois a ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você que encontrou, aleluia, vamos ler e meditar já em nome de Jesus. 26. Mateus capítulo 26. Falei 6? Perdão, então. Quem ouviu 6, põe o 20 na frente. Então é 26, a partir do versículo 20 ao versículo 30. Glória a Deus, aleluia. 26, aleluia. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O traidor é indicado. Chegado à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Aleluia. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia, glória a Deus. Até aqui vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos fazer uma oração. Você que está nos assistindo também, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Aleluia. Te agradecemos, meu Deus, pelo fundo do nosso coração, Senhor, do fundo da nossa alma, nosso espírito, que o Senhor nos entregou, a respeito do Senhor ter dado o teu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. O Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho por nós. Te agradecemos, meu Deus, pelo derramamento do teu sangue, para perdoar os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui reunidos, meu Deus, para comemorar em memória ao Senhor, para te glorificar, para te exaltar, para te agradecer, Senhor Jesus, pelo amor incondicional que o Senhor tem por nós e teve por nós naquela cruz. Que o Senhor continue com cada um de nós, com cada vida que vai nos assistir, com cada vida, Senhor, meu Deus, dessa nação, desse mundo, que eles possam entender, Senhor, que o Senhor entregou a sua vida por todos nós, e pelo seu sangue carmesim nós fomos libertos do pecado, e recebemos a graça do Senhor, que nós mantemos essa graça até o final do dia, do ano, ou não sei quando, que o Senhor vier buscar a tua noiva, que nós passarmos pelo teu tribunal, e fomos aprovados para entrar no teu reino, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, naquele momento que ele sentou com os seus discípulos, ele já havia dito, aleluia, ele já havia dito desde quando atrás, que ele andou com todos eles 3 anos e meio, ensinando a todos aqueles discípulos, aqueles 12 que andavam com ele, que foi escolhido por ele, aleluia, todos aqueles que foram chamados, alguns pescadores, aleluia, outros cobradores de imposto, como Mateus, e pescadores como João, como Pedro, como Tiago. Chamou pessoas que não eram letrados, não tinha faculdade, não tinha estudo, aleluia, e alguns que tinham estudo, como Mateus, e assim ele trouxe para junto dele, aleluia, para ensiná-los, para mostrar a eles o reino de Deus, o qual eles esperavam já há algum tempo atrás, o Messias que viria em cima de um cavalo, com espada de ouro, cheio de coroas de ouro, cheio de autoridade, forte, que poderia acabar com todos os romanos, poderia tomar essa lei que os romanos impôs a eles, a escravidão sobre eles. Então eles esperavam isso, mas aparece um Jesus, aleluia, um Jesus que ama você, ama a mim, um Jesus que ama a humanidade, um Jesus que entrega a sua vida pelo teu próximo, um Jesus que veio para nos mostrar que o amor vence tudo nessa vida, um Jesus que veio simples, como diz em Isaías, sem formosura, nada se via nele, simples, comum,
não tinha nenhuma coisa especial que pudesse ver nele. Um corpo rastico, um corpo sem musculação, uma altura também que não chamava atenção. Mas quando ele abria a boca, aquelas palavras entravam no coração do povo. Entrou no coração desses 12 discípulos. Entrou no coração daqueles que eles ensinavam. E aonde ele andava, onde ele colocava as mãos, pessoas eram curadas. Cegos passavam a enxergar. Paralítico passava a andar. Leproso era limpo. A mulher do fluxo de sangue foi curada depois de 12 anos vivendo naquela situação, presa nas garras de Satanás. Aleluia. Muitos mais milagres Jesus fez para mostrar para os discípulos, aqueles que estavam andando com ele, que existia uma autoridade do céu, do alto, do Pai, que queria que todos eles vissem. E Ele quer que você veja também nos dias de hoje, e venha acreditar, e venha andar com o Senhor, e venha buscar no Senhor, e venha meditar na sua palavra, para que você possa ser usado também. Aleluia, glória a Deus. E aqueles 12 aprendendo com Jesus, andando com Jesus, Jesus fazendo os seus milagres. De repente ele muda para a natureza, ele começa a transformar a água em vinho. No casamento, aleluia, quando faltou o vinho, ele transforma a água em vinho. E Jesus começa a mostrar para eles que tudo, se eles entregassem as suas vidas, entregassem o seu coração a Deus Todo-Poderoso, Deus poderia usá-los. Jesus, no momento, os discípulos perecendo na tempestade dentro do barco, Jesus dormia no barco. Eles chamam a Jesus para que Jesus possa fazer alguma coisa, porque fala para ele: Jesus, estamos perecendo, Senhor, o que devemos fazer? Jesus levanta e acalma a tempestade. Eles se admiraram e falam: quem é esse que até a tempestade obedece, até o tempo obedece? Quem é esse? E Jesus olha para eles: homens de pequena fé. Aleluia. Ele deixa um recado para todos nós na palavra do Senhor: se nós cremos nele, não faremos só o que ele fez na terra, fazendo coisas maiores ainda podemos fazer. Aleluia. Coisas maiores que ele disse para todos nós. Talvez nem seja um milagre, nem seja abrir os olhos do cego, nem seja curar aquele que está enfermo, e sim, o maior milagre que você pode ter, e que ele tinha por todos nós, e mostrou na cruz, é o amor ao próximo. Aleluia. Podemos ter todos os dons, podemos pregar a palavra, podemos ser eloquente na palavra, podemos ensinar, mas se nós não tivermos amor, nós não temos nada, não entraremos no reino de Deus. Jesus deixou bem claro isso, porque ele morreu na cruz, entregou sua vida por um amor incondicional. Ele não te perguntou nada, nem para mim, nem para você, nem para a humanidade. Simplesmente ele se entregou em obediência ao Pai. Então tudo já estava escrito, preparado pelo Pai desde a fundação. E quem vai entender a mente de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja, é que nós amemos não somente Ele, mas ao nosso próximo. Jesus veio para nos mostrar esse grande milagre. Esse é o maior milagre que você pode carregar na sua vida, é amar o teu próximo do fundo do teu coração. Aleluia. Não fazer acepções de ninguém, fazer o bem e não olhar a quem.
Esse é o maior milagre que Jesus espera que todos nós tenhamos. Aleluia. E lendo a palavra do Senhor, nós já vemos aqui no versículo 20, o traidor é indicado. Quantos traidores você não tem na sua vida? Quantos traidores nós não temos no percorrer de nossa existência? Quantos traidores não aparecem nos dias de hoje? Parece que está sendo a maioria. A traição, você não pode adquirir algo material, que o teu vizinho já fica com inveja, pessoas ficam com inveja, você não pode subir de um cargo, tanto na igreja como no teu trabalho, você não pode ter um cargo, que a pessoa que talvez teria vontade de estar naquele cargo, vai começar a te perseguir. E assim é na igreja. Às vezes a pessoa está ali 20 anos na igreja, aleluia, chega alguém com a unção do poder de Deus, e com 1 ano ele já se torna um auxiliar de pastor, recebe uma cadeira, e aquela pessoa já não vem mais na igreja, porque ela deveria ser honrada, mas não era o momento dela. A posição dela era ficar naquela cadeira. Deus quer ela naquela cadeira. E aquele que veio, Deus quer que levanta. Então, nós temos que entender da seguinte forma: o que Deus quer que nós façamos. Ele quer que simplesmente você tenha amor pelo próximo. É o maior milagre que você pode ter na tua vida. Coisa que nós não conseguimos. Coisa que nós não conseguimos alcançar a mente de Jesus. Coisa que nós não conseguimos, porque um momento nós podemos ser amorosos, amados, amando, e tem momentos que nós não conseguimos alcançar. Por isso que, inclusive, nós estávamos até conversando essa manhã no café da manhã com minha esposa, pastora, a respeito que nós nascemos com o pecado. Porque até nós, como criança, fazemos bullying com nossos amiguinhos. Reunimos um grupinho e fazemos aquela brincadeira ali, e muitas vezes deixamos um de lado, não damos para ele. Ele quer brincar com a gente, mas nós separamos. Aquela criança chora, aquela criança se sente que foi rejeitada, e nós fazemos isso até com os adultos. Certas pessoas nós rejeitamos, não queremos o nosso meio, não queremos andar. Às vezes a pessoa põe uma roupa que não está adequada com as roupas que nós usamos, que é de grife. Eita Deus poderoso! Aí não queremos que aquela pessoa ande com a gente. Acontece muito. Acontece muito, principalmente pessoas de cor. Tem pessoas brancas que não gostam de andar com pessoas escuras, preta. Aleluia. O meu maior amigo na minha infância era uma pessoa de cor. Andávamos juntos, estudávamos juntos no Colégio das Freiras, disputávamos 7 de setembro, salto em altura, salto em distância, juntos, saímos juntos para caçar, para brincar. Um vivia na casa do outro. Mas também não deixava os outros entrar, fazia esse bullying. Então, nós já não nascemos com pecado. Esse é um pecado. Quando que nós vamos poder aceitar todos os seres humanos? Quando que nós vamos chegar ao nível de Jesus? Que ele não fez acepção de ninguém. Ele chamou a atenção dos fariseus, dos saduceus.
mas em nenhum deles ele rejeitou, mas ele corrigiu, e a correção dele levou ele à perseguição e levou ele à cruz, para mostrar para nós. E por isso que nós hoje não conseguimos alcançar a mente de Cristo, porque muitas vezes fazemos acepção. É automático. É automático você fazer, porque você nasceu com o pecado. Então é isso que Ele quer, que quando nós sejamos crente, que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, e participamos em memória dEle, na ceia dEle, Ele quer que nós não fazemos acepção das pessoas. Por isso que a palavra vem aqui, o traidor é indicado. Judas foi levantado para nos mostrar que hoje, inconscientemente, nós somos traidores. Por mais pequenina coisa que nós façamos, de rejeitar certas pessoas, e não querer ajudar certas pessoas, estamos traindo. Estamos traindo o que Jesus fez na cruz por nós. Ele fala assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Pensa bem. Os 12 andavam com Jesus. Ele ensinava, todos eles participavam do ensinamento, viam os milagres, achavam aquilo maravilhoso, tremendo, e eles queriam para eles também, com certeza. E Jesus ensinava o amor, ensinava isso, ensinava aquilo, falava para não depender. Tanto é que quando ele separou de 2 em 2, ele falou assim: vão pregar o Evangelho, levar o Evangelho, aleluia. Vocês vão chegar na casa e falar assim: a paz do Senhor. Quem aceitar a paz do Senhor, vocês vão entrar, e ali vocês vão permanecer, vão ensinar, vão mostrar. Aquele que não aceitar, vocês sacodem a poeira da sandália e parte para outra casa. E aqui ele fala, entre os 12, que um de vocês vai me trair. Ele era onisciente, onipresente, aleluia, onipotente. Ele veio na terra para representar o Pai. Ele é Deus também. Ficaram todos atônitos, ficaram todos se perguntando: quem é? Quem será? Porque todos andavam juntos com o ensinamento de Jesus, um confiava no outro. Eram verdadeiros irmãos em Cristo. E aqui Jesus, quando fala: em verdade vos digo que um de vós me trairá, e eles, muitíssimos contristados, eu creio, né? Muitíssimos contristados, tristes, começaram por um perguntar-lhes, um por um a perguntar-lhes. Um perguntou para o outro: será que? Quem será? Quem será? O único que tinha mais intimidade com Jesus, que deitava ao peito de Jesus, ao coração, para sentir até as batidas do coração de Jesus, era João. João chegou e perguntou: quem é, Senhor? Ele não falou o nome. Ele não falou o nome. Ele não indicou também.
Ele só falou: aquele que vai meter a mão no prato, comerá o pão comigo, molhará o pão comigo. Mas nem passaram pela cabeça deles que era Judas, porque Judas cuidava da bolsa, do dinheiro, do recurso para manter a obra de Deus, do recurso para que eles tivessem como viajar, como levar a palavra do Senhor. Aquilo era oferta e dízimo que era dado para Jesus, para manter a obra dos apóstolos, para levar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as cidades, a todas as nações. Mas Jesus sabia quem era e quem fora. Mas para você ter uma ideia, era para cumprir as escrituras do Pai, era para cumprir as escrituras de Deus, para mostrar para nós hoje que também nós temos os traidores, para mostrar que Jesus hoje também é traído. Nós vemos quantas igrejas que são falsas igrejas, que são falsos profetas, que não tragam a verdade, que mudam inclusive até a Bíblia. Sendo que lá em Apocalipse capítulo 22 diz que aquele que tirar um ponto da Bíblia, da palavra de Deus, vão receber todos os flagelos que tiver na palavra. Então precisamos tomar muito cuidado aquilo que nós mudamos na palavra. E se nós estamos mudando, que a palavra não é para ser mudada, é para ser pregada. É a voz de Deus. Versículo 22: e eles, muitíssimo conquistados, começaram um por um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? Ei, começa a se sentir assim: será que sou eu? Por isso que nós não entendemos até hoje por que nós somos pecadores. Porque pecamos inconscientemente e não levamos ao arrependimento. São coisinhas mínimas. Por exemplo, fazer a acepção de pessoa, como ele está dizendo. Não querer andar com certas pessoas, não querer fazer certas coisas. Tem um grupinho que anda só pessoal, entendeu? Que tem o carrão, que tem a mansão, que tem a grife, mas não anda com aquele que necessitado, mora na favela, está passando fome, necessidade, é feinho, anda com mesma roupa sempre. Não olha para isso. Come aquela comidinha de sempre. Você todo dia muda o cardápio, ou até come em restaurantes. Então, agora aquele que necessitado, a gente esquece. Eu estou bem, para que eu vou? Eu estou bem porque eu trabalho, porque eu corro atrás, porque eu estou isso, então eu mereço. Não tirando a bênção que você recebe de Deus. Mas se nós olhamos para o segundo mandamento de Jesus, amar o teu próximo como a ti mesmo, não podemos fazer acepção de ninguém. Você merece sim, pela sua luta, pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer, você merece. Você merece um bom carro, você merece um bom trabalho, você merece, você luta, você busca, você merece uma boa alimentação. Mas não podemos esquecer daqueles que precisam, daqueles que realmente precisam, porque tem muitos falsos também que se fazem que precisam.
Aleluia. Versículo 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Aleluia. E nem todos viram. Os 12 que estavam sentados na mesa não viram. Quem viu só foi João. Mas também João não passou para ninguém. Amém? Porque ele falou só para João. E João era uma pessoa, por isso que ele foi o último que morreu, e morreu de morte de velhice, mas teve que passar pela ilha de Patmos. E lá que ele teve a revelação de Apocalipse. E João foi o único que não morreu de mártir. E ele, que era o mais chegado ao coração, então tudo que Jesus passava para ele, ele não falava. Ele não passava. Então, nesse momento, ele não passou. Então ninguém sabia. E quando o Judas levantou da mesa, naquele momento que Jesus falou, você eu disse, que ele levantou da mesa com a bolsa, todos eles pensavam que ele foi comprar alguma coisa que Jesus falou. Mas era ele o traidor. Versículo 24: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor que lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Aleluia. Jesus não falou é você, não, ele falou assim: tu disseste, tu disseste, tu falou. Aleluia. Então Jesus, se você pecar, se você fizer alguma coisa contrária à Bíblia, alguma coisa que você provavelmente esteja em pecado, na iniquidade, ele não vai se meter na sua vida. Ele não vai falar para você se arrepender. Ele não vai te cobrar absolutamente nada. Porque você que é crente, você que tem temor a Deus, você mesmo vai se arrepender, você mesmo vai reconhecer que fez o pecado, vai se arrepender. Aleluia. E você mesmo vai pedir perdão ao Senhor. Então nós que vamos participar da ceia do Senhor, em memória ao Senhor, é isso que tem que acontecer em nosso coração. Por isso que a ceia do Senhor é tão importante, para que nós venhamos realmente se arrepender de todos os nossos pecados e pedir para que o sangue dele venha nos purificar, e que o corpo dele, que é representado pelo pão, que venha fortalecer a nossa carne, para que nós não caímos no pecado. É isso. Essa é a memória da ceia. E em seguida está dizendo como a ceia foi pronunciada e o fizeram. Versículo 26: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos
para a remissão de pecados. Até aqui vamos meditar. Então, enquanto comiam, eles estavam comendo. Jesus convidou-los para que estivessem todos juntos, aleluia, mas ele sabia que eles não sabiam que era o último dia de Jesus que estava com eles. Eles não sabiam. Mesmo Jesus explicando antes, ensinando, mostrando, eles nunca passou pela cabeça deles que Jesus, a um momento, ia partir. Eles não esperavam isso na vida deles. Eles esperavam isso, que Jesus, a um momento, não estaria mais com eles. Eles estavam encantados, estavam cheios de direção, de poder. Tanto é que quando foi mandado de 2 em 2, Jesus deu autoridade para eles, para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem os enfermos, aleluia. E foi isso que aconteceu, eles ficaram maravilhados. Mas Jesus já estava ensinando que eles teriam que andar sozinhos e transmitir esse evangelho para todas as nações, para cumprir o ídolo de Jesus. E eles estavam comendo. Só que nesse momento Jesus tomou o pão, aleluia, representava o corpo dele, a carne dele. Tomou o pão e abençoando-o, aleluia, é o que nós vamos fazer hoje. O partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aleluia. Ali ele já estava passando para eles, como Jesus falava muito em parábolas, ele já estava passando para eles o que ia acontecer, que Jesus ia partir. Então ele já estava dando a vida deles para eles, passando para eles. Primeiro, quando mandou de 2 em 2, ele passou, deu autoridade que veio do alto, deu autoridade a eles para serem usados. Mas eles não esperavam que Jesus ia partir e eles teriam que continuar a obra do Senhor. Quando ele fala: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, versículo 27, a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por isso que é importantíssimo nós participarmos da ceia do Senhor, porque o suco de uva que nós apresentamos aqui, Jesus coloca as tuas mãos, se torna o sangue dele, em memória dele, aleluia, em memória, glória a Deus, para que nós venhamos renovar a aliança com ele. Por quê? Nós somos pecadores, infelizmente somos pecadores, e precisamos estar sempre renovando a aliança com o Senhor. Temos que estar sempre participando da ceia do Senhor, para renovar a aliança com Ele, para a remissão dos pecados. Versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante, aí ele começa a falar para os discípulos, mas eles não conseguiram ainda captar o que Jesus queria passar para eles. Eles não achavam que ia acontecer isso. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até quando o dia em que o hei de beber o novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Depois que eles cantaram, louvaram ali, depois de ter ceiado, cantaram um hino,
e foram para o monte orar. Foram para o monte orar. E foi ali que aconteceu dos soldados ir buscar Jesus. A traição com o beijo do Judas. Por que precisou dar um beijo em Jesus? Porque naquela época todos eles andavam praticamente igual, cabelos compridos, barba. Então Jesus era uma pessoa tão simples, tão comum no meio deles. Olha só que coisa maravilhosa. Pessoa tão simples, tão comum no meio deles, que andava junto com eles da mesma forma que eles andavam. Ele não procurava se destacar. Ele procurava ser mais que ninguém. Ele simplesmente andava igual a todos eles. Simples assim. Mas quando ele abria a boca, até os guardas que foram lá para prender ele, os capangas de Caifás, que foram prender Jesus, chegaram lá quando Jesus estava ensinando o povo, pregando a palavra. Eles ficaram atônitos, ficaram os guardas esperando, ouviram aquilo e voltaram sem Jesus. Caifás falou assim: ué, cadê ele? Pedi para que vocês fizeram preso? Nós nunca ouvimos alguém falar daquele jeito. Quer dizer, a palavra do Senhor tocou no coração daqueles soldados que Caifás mandou prender Jesus. Não tinha formosura, não era nada, mas tinha muito amor para dar. Não tinha roupas de grife, tinha carrões, não tinha mansão. Tanto é que perguntaram para ele: o que eu tenho que fazer para seguir o Senhor? A um riquinho ele falou assim: vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Ele entristeceu e não fez isso. A outro falou assim: deixa primeiro eu enterrar meu pai lá que morreu, e depois eu vou seguir o Senhor. Ele falou: deixa os mortos que enterrem seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Deixa os mortos que enterrem seus mortos. É porque aqueles ainda não foram convertidos, aqueles ainda que não se converteram. Então está morto ainda, está seco por dentro. Não aceitou Jesus ainda como o único bem salvador de suas vidas. Não foi batizado nas águas ainda para arrependimento dos seus pecados. Aí o outro, ele fala: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, e o homem não tem onde declinar a cabeça. Essa pessoa que ele falou isso desistiu, porque com certeza ele tinha a casa dele para morar, tinha a cama dele limpa para dormir, tinha seu alimento. E Jesus nunca teve nada, sempre vivia na natureza, como João Batista, que veio pregar, que andava com roupa de pelo de camelo, que comia gafanhoto e mel silvestre, tudo no mato, que pregava lá no Rio Jordão, batizava para remissão do pecado do povo. E é ali que Jesus foi lá para ser batizado. Quando ele chega à beira do rio, João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, por mais simples que Jesus era, ele nos mostra, nos dá uma lição e nos transmite através da palavra dele, que é o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito
que quando nós estamos cheios de amor, nós passamos pela tribulação, pela perseguição, só glorificando o nome do Senhor, porque nós sabemos que tudo é passageiro. Tudo é passageiro porque Deus já nos mostrou que tem dia, tem noite, tem sol, tem chuva, aleluia, tem tempestade, mas nada vai nos afligir quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós não estamos na presença do Senhor, nós estamos sempre preocupados, sempre com problemas, sempre achando que nada vai dar certo, sempre pessimista, não tem um otimismo no coração, porque não tem Jesus no coração. Quando nós confiamos e cremos, nós andamos com Ele 24 horas, meditando na palavra do Senhor, andamos com Ele, na mente dEle, nada nos aflige, porque o Senhor está no comando de nossas vidas, porque nós estamos ligados direto com Ele. Nossa mente é 24 horas, nosso sono é pensando no Senhor, nossa vida é andar com Cristo. Aleluia. Isso Paulo falou nas Escrituras, falou nas suas cartas. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Será que nós conseguimos alcançar isso? Será que nós conseguimos largar de tudo esse mundo das coisas materiais e andar com Cristo? Fazendo a obra dele. Nós vivemos dividido com as coisas do mundo, com nossas preocupações, nossas contas, nosso trabalho, e damos um pouquinho só para Jesus. Se nós conseguimos nos esforçar, se nós estivermos mais na presença do Senhor, porque ninguém sabe o dia do Senhor, o dia que Ele vai vir, que Ele já prometeu, que Ele estava subindo nas nuvens, em Atos Apóstolos capítulo 2, prometendo para os seus discípulos: fiquem reunidos em Jerusalém, que eu vou pedir para o meu Pai mandar o Espírito Santo, o Consolador para vocês, para que vocês não fiquem órfãos, porque Ele sabia que se eles ficassem órfãos, eles iam desviar. Então, como Ele sabe que são pecadores, então Ele disse isso, e chegou ao Pai, pediu para que o Pai mandasse. Depois de 10 dias Ele mandou o Consolador para ficar com ele, e esse Consolador está com você e está comigo também. Esse Consolador está com todos nós. Aquele que é batizado nas águas já recebe o Espírito Santo, para que Ele venha convencer você do pecado, do juízo, da justiça, para que você venha entender que você tem que ficar na palavra, que você tem que andar com Jesus, tem que andar com a mente de Jesus, você tem que arrepender dos seus pecados, você tem que participar da ceia do Senhor, você tem que reconhecer Jesus na sua vida, nos seus caminhos, porque Ele prometeu. O anjo aparece atrás dos discípulos que estão olhando Jesus subir ao céu através da nuvem. Esse mesmo Jesus, varões galileus que estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que estão vendo que está subindo, Ele vai voltar da mesma forma. Então a segunda vinda dele nós estamos aguardando, esperando que Ele venha. Ele vai vir, mas você não sabe o dia. A palavra diz que Ele vai vir que nem de noite, que nem um ladrão. E se nós não estivermos preparados, como as prudentes e as nércias, as noivas,
As prudentes estavam com o azeite até sobrando, aguardando o noivo, que era Jesus Cristo. E as nécias levaram tão pouco azeite que chegou um momento, já estava apagando as suas lamparinas, não sabia se ia conseguir permanecer até o noivo chegar. Só que estava ficando noite, por isso que levaram a lamparina. Só que as nécias tinham azeite sobrando, se preparando. As prudentes já tinham o seu azeite sobrando. Prudente, o nome prudente quer dizer você é prudente, você se prepara para a vinda de Jesus. Você se prepara para a vinda de Jesus. Como é que me preparo, pastor? Meditando na palavra dia e noite, orando, ainda mais nos dias de hoje. E as nécias não. Será que você tem um pouco de azeite para nos emprestar? Porque nossas lamparinas é capaz de apagar, porque o noivo não chega. Aleluia. Não podemos emprestar, porque nós temos pouco também. Saiam vocês e vão comprar. Então elas não se prepararam. É como o pessoal nos tempos de hoje não se preparam. Aí o que acontece? Elas saíram para comprar, mas só que o noivo chegou. Só as prudentes que entraram com o noivo, e as nécias ficaram. Então isso é um ensinamento para nós muito importante, para que nós venhamos nos preparar, porque você não sabe o dia. Ele pode vir hoje. E aí, você está preparado para subir? Você está preparado para passar pelo tribunal? Você está na obediência da palavra? Porque nós pregarmos é uma coisa, agora você entender, ouvir e praticar é outra, porque é responsabilidade de cada um. Você que está nos assistindo também, que você possa praticar a palavra do Senhor. Eu não posso falar que sou crente se eu não pratico, se eu não oro, se eu não leio a palavra do Senhor, se eu não faço um devocional de manhã, se eu não oro no meu quartinho do meu segredo, se eu não oro onde eu posso estar orando, falando sozinho com meu Deus. Não. Se eu for só na igreja, aquele dia o culto é 1h30 ou até 2 horas, só participo ali, talvez até pulo, rodopeio, cheio, mostra que está cheio de Espírito Santo, principalmente quando a câmera pega, né? Quando começa a gravar, aí para as pessoas verem, é só aquele momento. É que nem uma bombinha que estoura. Aleluia. Que nem uma bexiga cheia que você fura, vai, pum, pronto, só aquele momento, mas acabou. Saiu dali, já não é mais nada. Mas anda com o nariz empinado, tudo, mas chega lá fora, não ama o teu próximo, não faz a obra de Deus. Só demonstra aquele momento. Então é melhor fazer o quê? É o que Jesus falou. Ser simples, humilde, carregar o amor de Deus sobre o seu coração. Chega na igreja, você nem olha para quem está na igreja, nem olha para você, olha só para Jesus. Você pode ser cheio do Espírito Santo, pode rodopiar, pode entrar no Pentecostes, você pode fazer o que quiser, mas aqui e lá fora também. Ser a mesma coisa. E o traidor Judas, ele não era.
O traidor Judas, ele se corrompeu por causa do dinheiro, das 30 moedas que ele vendeu a Jesus. 30 moedas de prata. Se arrependeu depois, mas como diz aqui a palavra do Senhor, aleluia. No versículo 24 diz: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas sai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Aleluia. Judas se arrependeu, mas você sabe o que aconteceu com ele, né? Então, o que Jesus quer de você e quer de mim, que nós não precisamos ser ameaçados por nada, nem cobrado nada, mas só olhar para Jesus, amá-lo, reconhecê-lo, fazer a vontade dele, os 2 mandamentos que ele deixou para nós, que resume os 10, aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas ele vai te acrescentar. E Jesus disse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é isto que ele quer de todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, e depois nós estaremos meditando, servindo a ceia do Senhor. Você que está nos assistindo, nós vamos encerrar agora essa parte, aleluia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua vida, a tua igreja, Deus abençoe você, a sua casa, que você possa comemorar com a sua mãe nessa data, aleluia, do fundo do teu coração, e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Pai querido, Pai do poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, nos dá força, nos dá entendimento, conhecimento, sabedoria, Espírito Santo, para que nós possamos realmente reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, andar com Ele, Senhor, meu Deus, reconhecer, Senhor, meu Pai, na ceia do Senhor, que vamos participar, que realmente renovar com o Senhor, Pai, renovar com o Senhor, Pai, nossas vidas, que o teu sangue venha nos lavar, perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, porque reconhecemos, Pai, que somos fracos, somos pecadores e precisamos do seu perdão, da tua misericórdia, Senhor. Que o dia que o Senhor vier, Senhor, meu Pai, estejamos preparados para subir com o Senhor, para passar pelo teu tribunal e ser aprovado. Glória a Deus, que essas vidas que estão nos assistindo, que sejam abençoadas com a palavra do Senhor, Pai. Que eles sejam tocados, sejam alcançados. Aquele que ainda não recebeu o Senhor como único Senhor e Salvador, que receba, Senhor, nesse dia, que abra o coração para receber ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, e que ele se rende ao Senhor, fazendo a sua vontade, o seu querer, andando nos teus caminhos, buscando na tua palavra, Senhor, que tudo seja tocado pelo poder do Senhor, e o nome do Senhor venha ser glorificado, Senhor. Nós oramos por essas pessoas que já, meu Deus, passaram pela tua igreja e que agora estão desviadas, Senhor. O Senhor venha tocar com o poder do Senhor, venha falar ao coração de cada um deles, que o Espírito Santo venha revelar nos seus corações que é hora de voltar, que é hora de colocar o joelho no chão, colocar a palavra, ler a palavra, buscar na palavra e se arrepender, Senhor, de todos os seus caminhos maus, aleluia, e buscar no Senhor, Pai, aleluia. Reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, reconhecer o Senhor como Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Filho do Deus, aleluia, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Glória a Deus. Que toda a humanidade, que todos os seres humanos possam reconhecer o Senhor, possam, meu Pai, entregar suas vidas ao Senhor e fazer a tua vontade. Nós oramos por aqueles que estão doentes,
por aqueles que têm uma enfermidade, por aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, nas garras de Satanás, no vício, por aqueles, meu Pai, que estão precisando de uma cura, de uma libertação. Nós oramos, meu Pai, por essas vidas, que sejam alcançadas pelas tuas mãos, pelo teu poder. Aleluia. Que peça perdão ao Senhor, meu Pai, e eles venham restituídos, Senhor, pelo poder do Senhor. Que a tua palavra venha alcançar essas vidas, que todas as nações possam, Senhor, ouvir a tua palavra. Que essa nação japonesa, Senhor, possa abrir o coração para a tua palavra e reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas e possa se entregar ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue conosco, nos dando força, nos abençoando, para que nós levamos o Evangelho até os confins da terra para cumprir o teu ID. E toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor e que nós possamos cumprir o teu ID em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe, Senhor, nossas famílias, nossos familiares. Abençoe todas as mamães do mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aquelas, meu Pai, que inclusive se encontram no presídio, aquelas que se encontram, Pai, com uma enfermidade, nos leitos dos hospitais, só possa estender as mãos, Senhor, fazer um milagre e elas sejam abençoadas. Que são verdadeiras lutadoras, Pai, são verdadeiras, meu Pai, mulheres, Pai, mãe de seus filhos, em nome de Jesus Cristo, mãe das gerações, Senhor, que o seu nome seja glorificado, Pai, sobre essas vidas e todas elas sejam abençoadas pelo poder do Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo por esse dia especial que nós vamos participar da ceia do Senhor para a remissão dos nossos pecados, para reconhecer, Senhor, aleluia, reconhecer o teu sangue foi derramado na cruz, a tua carne foi dilacerada naquela cruz, Senhor, para que nós em memória lembremos e te adoramos e te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra, toda a glória, porque o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho nós percorremos a não ser os caminhos, Senhor. O Senhor continue conosco, Pai, continue com esse povo, com essas nações, com teus filhos que estão na igreja, Senhor, com aqueles que estão nos assistindo, sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos nessa manhã maravilhosa, tremenda, de Dia das Mães e de cedo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu já vou ministrar a bênção apostólica e depois nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza, o poder, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo que esteja com vós e com toda a sua família, em nome de Jesus, e todas as mamães. Glória a Deus, aleluia. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Vão em paz, Deus acompanhe. Um beijo no coração. Até quinta-feira às 8 horas da noite, em nome de Jesus Cristo, estaremos novamente aqui com a palavra poderosa para a sua vida, para a sua mãe, para a sua família, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração em todas as mamães. Aleluia.